Prezado aluno, na unidade 1, vamos estudar o conceito de filosofia e educação, com o objetivo de perceber a influência do conhecimento no comportamento humano. Ao final da unidade 1, você será capaz de responder as seguintes questões. Qual a origem da pedagogia? Por que o pensamento filosófico e a educação estão relacionados e interligados? Quais as principais concepções pedagógicas e seus fundamentos filosóficos? Não queremos aqui afirmar que o conhecimento é o único fator do comportamento humano e nem da prática docente, pois temos outras variáveis que determinam o nosso modo de agir, como as emoções, as circunstâncias, as condições corporais. No entanto, quando falamos em ser humano, estamos falando de uma espécie animal capaz de pensar o já praticado e refletir o já pensado. Somos capazes de mudar a forma como pensamos. Somos capazes de mudar a forma como conhecemos. Somos capazes de mudar a forma como agimos. E este progresso só é possível por meio do conhecimento. Podemos afirmar que existem 5 tipos de conhecimento: o mítico, o senso comum, o teológico, o filosófico e o científico. Cada tipo de conhecimento tem a sua função na vida humana. Cada um desempenha uma função em nossa existência. A partir de um conhecimento, podem surgir outros tipos de conhecimento. Assim como a filosofia nasceu do conhecimento mítico, o conhecimento científico nasceu da filosofia. Não podemos entender a filosofia como um tipo de conhecimento puramente abstrato e sem nexo com a realidade concreta. Todo filósofo é fruto do seu meio, é produto do ambiente no qual cresceu e foi educado. Então, todo filósofo carrega consigo uma parte do todo. Carrega consigo um pouco da sociedade na qual vive. E quando ele pensa sobre essa realidade do qual participa, busca produzir uma visão universal do todo, compreender cada aspecto da vida humana em sua totalidade, e por isso ele acaba envolvendo a todas as pessoas que fazem parte dessa realidade. Por que o filósofo faz isso? Ora, não vivemos somente cumprindo o que está predeterminado. Temos anseios, desejos e vontades. O ser humano é capaz de pensar o passado e projetar o futuro. É aqui que entra a filosofia como uma ciência que busca compreender o já acontecido, a fim de abrir os nossos olhos para direcionar o futuro. O objetivo da filosofia é alcançar a verdade, nada mais e nada menos. No entanto, essa busca torna-se constante, porque a cada verdade atingida surge uma nova dúvida e assim uma nova investigação. A verdade nos traz a ciência do mundo, tão necessária para definirmos o rumo de nossas vidas. A filosofia parte da incerteza, da dúvida, mas tem o propósito de conduzir a vida humana a princípios e valores seguros e necessários para se viver da melhor maneira possível. A filosofia é uma reflexão que indaga por quê, o que e para quê. Assim, não fazemos as coisas por fazer. Fazemos as coisas com consciência do que estamos fazendo, com autonomia. Sabemos para onde estamos caminhando. Existe a discussão sobre o caráter científico da filosofia. Podemos entender a palavra ciência em 2 sentidos: como método de investigação e como estado intelectual de ciência das qualidades das coisas, ou seja, conhecemos as propriedades das coisas. No primeiro sentido, a filosofia não é uma ciência, pois nada tem a ver com experiência e verificação. No segundo sentido, a filosofia é uma ciência,
pois o seu propósito é permitir ao homem a ciência da sua realidade e de si próprio. A filosofia é um tipo de conhecimento racional, sistematizado, especulativo e metódico. As ideias filosóficas são formuladas com base na lógica, a qual estabelece as regras do pensamento. O pensamento filosófico só encontrou solo fértil para nascer graças ao processo contínuo de educação do ser humano. Acredita-se que o homem evoluiu dos primatas. No momento em que descobriu o mundo da filosofia, o ser humano já se encontrava num estado avançado de sua evolução. Mas para chegar ao estado em que se encontra, foram anos de conquistas e transmissão de ideias de geração em geração. E isso só foi possível por meio da educação, da aprendizagem do conhecimento entre uma geração e outra. Portanto, a educação foi o elemento-chave para que o homem evoluísse seu modo de viver e de pensar, em todos os aspectos humanos. Para desenvolver algo, partimos de um pressuposto, de um princípio. E se o pressuposto é sempre o mesmo, não saímos do lugar. A educação permite essa continuação da evolução da vida humana. A educação é um processo histórico, social, cultural, político e contínuo, que nos permite avançar e inovar. A educação faz parte da história e da cultura humana. É próprio do ser humano ensinar seus semelhantes. O termo educação vem do latim e quer dizer doar algo, ajudar a pessoa a manifestar e desenvolver suas potencialidades. É essa capacidade que nos difere dos demais animais. Não ficamos estagnados num único modelo de vida. Estamos em constante transformação e aprendizado. Novos modelos de vida e de educação só serão criados se reconhecermos o valor da filosofia no progresso do conhecimento humano. A educação não consiste num ato bancário, em que apenas se deposita informações. Ela requer um movimento inverso, ou seja, deve existir uma reação do indivíduo à informação. O próprio significado da palavra educação nos coloca essa ideia de interação entre o sujeito e o objeto. É preciso filosofar para descobrir formas mais eficazes de se educar. É preciso questionar o que nos é dado para vencer os obstáculos da educação. A ciência não é a única forma de conhecimento que promove a vida humana, visto que ela apenas recorta a realidade e a estuda segundo a experiência. Isso faz parte da praxis humana. A filosofia tem a tarefa de evidenciar, de vislumbrar e desvelar aquilo que está obscuro para o ser humano. O pensamento filosófico não fragmenta o mundo. Ele busca englobar e colocar o ser humano a par da sua vida, da totalidade de sua existência. É preciso filosofar para se descobrir melhores maneiras de viver e educar. A educação envolve dois processos cognitivos: ensinar e aprender. No modelo tradicional pedagógico, a educação centrava-se somente no ensino, ou seja, na figura do professor. Embora hoje ainda exista pessoas que educam segundo essa concepção tradicional de educação, percebemos que o ato de educar está passando a centrar-se mais na aprendizagem do indivíduo do que no ensino, mais para o modo como as pessoas constroem o conhecimento do que o modo como elas ensinam. Esta reviravolta representa uma mudança de concepção pedagógica inovadora. Por exemplo, na educação à distância, todo o conteúdo deve ser preparado visando a aprendizagem do aluno, ou seja, no modo como ele vai entender o conteúdo transmitido. O ensino é importante, mas tudo tem que ser preparado em vista da aprendizagem do aluno. Por
Por falar em concepção pedagógica, na filosofia da educação, percebemos duas concepções pedagógicas básicas. A essencialista, que garante a todos uma essência, sem antes mesmo de nascer, representada pela concepção idealista de Platão e pela concepção realista de Aristóteles, e a concepção existencialista, que defende a construção da essência durante a existência do indivíduo. Essa concepção é representada por Nietzsche, Sartre e Martin Buber, e outros filósofos contemporâneos. A discussão mais atual centra-se na concepção existencialista, frisando o processo histórico-social na formação da personalidade humana. Mas necessitamos da concepção essencialista para sabermos quem somos e quem queremos educar. Assim, todas as concepções pedagógicas têm a sua importância na formação das pessoas. No entanto, precisamos estar cientes delas para ajudar nossos alunos a ter autonomia, senso crítico e consciência de suas ações. Então vamos conhecer a origem da educação no pensamento filosófico. Bons estudos!